Mas o principal assunto do São Paulo ontem, e que mais norteou o dia, que mais teve conversa, que mais as pessoas estão falando, é de novo o assunto do Evangelos Marinakis, que é o grego interessado em comprar e a parte operacional de Cotia, que seria um projeto a ser desenvolvido do zero, em que começaria a fazer esse desenvolvimento de garotos, em que envolveria uma parceria de aporte financeiro e que o São Paulo potencializaria Cotia em mais de 3 vezes e conseguiria contratar grandes expoentes, grandes nomes do mercado do futebol brasileiro. E aí queria explicar para vocês alguns pontos importantes de entendimento, porque eu sei que o assunto ele norteia muita gente, então eu vou explicar o que eu posso explicar e o que eu sei explicar dentro de um contexto para ver se eu ajudo na questão do entendimento para vocês de alguns pontos que são apurações minhas junto com as informações que eu conversei e troquei ideia com as pessoas. Por que ele vai querer fazer um investimento tão alto em Cotia e na base, em jovens, se ele investiu só na compra do Nottingham Forest aproximadamente 300 e pouco, 400 milhões de reais, e a gente está falando de cifras maiores para poder fazer investimento em jovens. Primeiro, mais ou menos 400 milhões de reais, sim, foi o preço que ele pagou no clube. Porém, o clube tinha lá suas despesas, tinha suas custas e tinha seus problemas também, tipo o Botafogo. Se for pegar o Botafogo comprado pelo Textor, ele não valia só seus, sei lá, 300 milhões de reais. Ele valia mais e tinha lá suas questões a resolver. Vocês já podem ver aí, acompanhar, eles tinham um cara que era um gerente de captação. O nome dele é Filippo Giraldi e ele já buscava jogadores brasileiros faz tempo. Eles já tinham esse olhar para o cenário brasileiro porque eles entendiam que era um mercado com jogadores potenciais de crescimento, com jogadores interessantes para levar, custo não era tão alto, e eles estavam conseguindo olhar para esse mercado com bastante interesse. O Marinakis, da sua vez, ele com o Olympiacos, que foi o primeiro clube que ele comprou, ele passou a ter um projeto de desenvolvimento dos jovens, tanto que ele conseguiu levar o Olympiacos, que era um clube sem expressão nenhuma, tanto no profissional quanto na base, ele conseguiu transformar o Olympiacos num clube que foi campeão da Youth League, que é o campeonato tipo a Champions da Europa, seria tipo a Libertadores da categoria de base, e ele transformou o Olympiacos numa grande potência, ganhando a Youth League, e ele inclusive foi premiado, como eu falei no vídeo de ontem, ele foi premiado por várias instituições, ganhou o Globo, ganhou o Golden Boy, sobre o trabalho, sobre o conjunto da obra como gestor de futebol. Esse cara contratou o Edu Gaspar, que era ex-jogador do Corinthians, passou muitos anos na Europa e que ficou na seleção brasileira durante um tempo e foi contratado pelo Arsenal para ser diretor técnico. Lá ele passou a investir, o Arsenal passou a fazer um grande desenvolvimento em trabalho de categoria de base, porque o Arsenal sempre acreditou em jovens, que você contrata, jovens talentos, e você aposta para o futuro. Ele, inclusive, acredita que fazendo um trabalho na América do Sul, nenhum lugar tem a estrutura, tem a capacidade, o potencial de investimento que o São Paulo tem, como o Cotia, que o São Paulo tem a estrutura física, tem o nome, tem um clube de futebol que continua como vitrine para todos os clubes europeus, é um clube confiável e um time que você consegue competir no cenário nacional e que está aberto hoje a fazer esses investimentos. O Edu Gaspar sempre teve esse olhar, apresentou esse projeto dentro desse clube grego. O Edu Gaspar tinha uma boa relação com o São Paulo, porque nunca foi calhorda, não foi canalha nas negociações, por exemplo, até do Marquinhos, em que outros caras tentaram se aproveitar naquela época da fragilidade do contrato que vinha desde a assinatura da época Leco ainda, etc., que a gente poderia perder o Marquinhos, ele não. Ele foi lá, negociou um valor para o São Paulo recebeu, então já deixou uma porta aberta com o clube para poder fazer negociações nesse sentido. Então, o Edu Gaspar é meio que um embaixador disso, apresentou para os caras, mostrou os resultados de Cotia, os nomes de jogadores de Cotia e tudo. E aí, recentemente, eles foram lá e contrataram, para vocês terem uma ideia, o Morato. O zagueiro que era da base do São Paulo, veio da época do Antony, foi vendido muito jovem para o Benfica e compraram o Morato do Benfica a preço de ouro. Ou seja, se você tivesse investido em jogadores lá atrás e tivesse feito um investimento muito menor, você poderia ter tido uma rentabilização muito maior. Em vez de investir 200 milhões no zagueiro, 100 e poucos milhões, você teria contratado ele lá atrás, você teria um percentual dele
em que faria o São Paulo ganhar mais, porque o São Paulo não teria vendido só pelo preço que vendeu pelo Benfica de 10 milhões de reais, mais percentual futuro. O São Paulo teria ficado com um potencial, sei lá, 60%, vamos imaginar, 65%, 60% que seria da parceria hoje, e o Nottingham Forest já teria esses 30 e pouco. Se destacou no São Paulo venderia esse percentual, tipo o que fez com o Beraldo, que foi 60%. O Nottingham Forest levaria o jogador, porque teria parceria com o São Paulo, já teria uma parte, sei lá, compraria mais 40%, o São Paulo ainda poderia manter mais 20%, ganharia um dinheiro maior do que o que ganhou com a negociação do Morato, teria usado o Morato dentro do time profissional do São Paulo durante, sei lá, um ano e meio, 2 anos, e o jogador teria ido para fora, e o São Paulo ainda poderia ter ganho o futuro do mesmo jeito, mas ganhando muito mais, porque o São Paulo acabou tendo que fazer a ponte com o Benfica para depois ser vendido. Como aconteceu, por exemplo, com o Militão, que teve que ir para o Porto para depois ser vendido mais caro para o Real Madrid, como aconteceu, por exemplo, com o Casemiro, que foi muito barato para o Real Madrid, foi para o Porto, depois recomprado pelo Real Madrid. O Antony foi para o Ajax, depois aqui acabou rendendo muito mais. O maior lucro acaba ficando com os clubes que fazem essa ponte. Se o São Paulo já tiver essa perspectiva, o São Paulo já ganha mais direto na fonte e o principal, usa mais os jogadores na parte profissional, usa os jogadores mais em campo. Aí tem quem fale assim, beleza, Zanqueta, mas aí a gente está botando um cara que vai ser parceiro nosso e hoje a gente faz Cotia e a gente não precisa de ninguém. Errado. Os principais jogadores que nós temos hoje de Cotia, eles são jogadores que vêm em modelo de parceria. O Ferreira vem em modelo de parceria com o Boa Vista. O Rian Francisco vem em modelo de parceria com o Boa Vista, com o SCA Brasil. O Ibali veio em modelo de parceria com o Brasilis. Uma grande parte dos principais expoentes que nós temos hoje em Cotia, eles não vêm sem um percentual, sem um parcelamento de direitos. O São Paulo hoje já tem parceiros. Os parceiros hoje podem ser os empresários, os parceiros hoje podem ser os clubes, mas o São Paulo já tem parceria. Então, quando você ouve essa falácia do o São Paulo vai dividir a sua fatia do bolo com esses clubes, o São Paulo já divide hoje. A diferença é que, em vez do São Paulo ter 40 meninos naquela categoria, em que você tem 3 meninos, 5 meninos nível A, tem 20 meninos nível B e o resto nível C, você vai pensar em ter um time com uma categoria de 20 meninos nível A e 20 meninos nível B. Esse é o ponto da história. Você aumenta o nível de qualidade, você vai ter mais possibilidade de ter ganho, você vai ter mais possibilidade de pensar esses meninos para usar eles no profissional, porque eles já vão ser meninos com uma qualidade muito superior, então você já vai ter mais meninos prontos para poder jogar, você vai usar mais esses garotos, e esses garotos vão estar prontos para poder jogar, tanto no São Paulo na parte profissional, como vão poder ser vendidos, e essa máquina vai girar mais rápido, os clubes vão ganhar mais, o Grego vai ganhar mais, o São Paulo vai ganhar mais, e o São Paulo vai ganhar 2 vezes, em campo e fora dele. E com isso, o São Paulo vai ter que contratar menos jogadores, vai ter que investir menos, vai poder ser mais competitivo, e ao mesmo tempo vai circular mais a grana, o São Paulo vai poder botar mais dinheiro em caixa, e vai poder potencializar a Cotia, transformando a Cotia em 3 vezes mais do que ela é, coisa que o São Paulo não consegue fazer investimento sozinho hoje. Quando você fala assim, mas eles vão dar lá, o cara não vai ser dono do campo de futebol, ele vai ser dono da operação que envolve os jogadores que estão sendo contratados, que estão sendo aportados, que estão sendo colocados para dentro, e dentro desses jogadores que estão dentro desse hall, desse range de atletas, o São Paulo vai poder fazer essa comercialização, eles participam daquela monetização, e não do que tem lá dentro de Cotia. Existe um business plan e um documento sendo redigido em paralelo que vai ser apresentado no dia 28 de janeiro para os conselheiros, e um desenvolvimento de negócio feito em paralelo com o grupo do Marinax. E o São Paulo, como todo mundo sabe, não tem potencial para brigar financeiramente com Palmeiras, Flamengo e outros clubes, botando dinheiro em jogadores de categoria de base, como eles fazem. Isso coloca a gente num patamar abaixo, e entrando o Grego, no final das contas, e a gente virando agressivo, a gente vai descer, se não o número 1 em número de investimento, e colocar dinheiro em trazer esses jogadores antes que outras equipes consigam fazer isso e aportar. E, obviamente, como eu falei, triplicar o tamanho de Cotia significa investir cada vez mais em todos os setores, como captação, inteligência, nível de garotos, etc. O que vai fazer o São Paulo ter um nível de categoria de base muito mais alto, com capacitação, com um trabalho de background científico, como a gente já tem o Eduardo Howling, que a gente já viu no final do ano a diferença que fez, e vai continuar fazendo nesse ano,
com profissionais mais qualificados, trazer uma metodologia cada vez mais evoluída, e quanto mais você sobe a régua de qualidade de disputa dentro de campo, mais os garotos se desenvolvem, mais Cotia vai ficar conhecida, mais Cotia vai ficar falada, e mais o São Paulo vai ganhar com esse segmento, e também refletindo diretamente no que a gente tem no campo, e com a questão financeira, que a gente também precisa cada vez mais usar jovens, investir menos, conseguir ter um respaldo e recuperação financeira fora do campo também, que é uma das coisas que a gente mais almeja para os próximos anos.